E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu tô aqui para falar do tema da semana, tá? Eu vou trazer o conceito do minimalismo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o minimalismo, como que se aplica no nosso dia a dia e o principal que eu quero falar para vocês do porquê que eu tô trazendo esse conceito do minimalismo. Eu pratico minimalismo já há uns 2 anos e ele tem me ajudado bastante a clarear e a entender melhor aquilo que realmente me satisfaz e me deixa feliz. E o motivo de eu ter trazido o conceito do minimalismo para esse vídeo da semana é porque eu recebo algumas perguntas relacionadas a como que eu faço para gastar menos. Poxa, às vezes eu compro coisas que não me satisfazem, não me deixam mais feliz, ou poxa, eu tenho tanta coisa guardada, tanta coisa acumulada, isso está me incomodando, né? Então, assim, o minimalismo ele traz um pouco essa questão da consciência das escolhas, realmente atrelado ao autoconhecimento, a gente entender aquilo que realmente satisfaz, aquilo que nos deixa feliz, para que daí sim a gente faça escolhas pautadas em coisas que realmente nos satisfaz. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do acumular coisas, né? Quando a gente fala, poxa, por que, né? Tem gente que acumula muita coisa, abre o guarda-roupa, tá sempre explodindo ali, mas, poxa, parece que sempre tá em dúvida do que escolher ou acaba não aproveitando tanto o guarda-roupa. Mais do que primeiro você praticar o desapego, que é simplesmente você tirar um monte de coisa, daqui a pouco você acumular de novo, que é o que às vezes pode acontecer, é você entender o que te faz ter esse sentimento, né? Então, por que você acumula tanta coisa? Às vezes vale muito essa reflexão de realmente parar e pensar, tá, mas por que eu comprei? Por que eu tenho tanta coisa? Por que eu tenho 3 coisas do mesmo artigo, de uma mesma categoria? Qual é essa necessidade que eu tô querendo suprir com esses bens materiais? Eu acho que cabe muito bem essa reflexão do porquê. É uma coisa que quando a gente cresce, fica adulto, a gente para um pouquinho de ficar se perguntando tanto, a gente começa a ficar menos curioso e aceitar mais as coisas como são. Eu aceito aquilo que aconteceu, eu aceito do jeito que é, e a gente perde um pouquinho essa questão da curiosidade dos porquês das crianças, que eu acho que é uma prática fundamental. Então, seja curioso e se pergunte às vezes por que você acumulou aquilo, por que você comprou, ou até mesmo antes de comprar, quando você estiver comprando, por que realmente aquilo é importante para você. Então, assim, ó, muito disso também às vezes pode estar ligado ao fato de quando a gente chega na vida adulta, a gente começa a trabalhar, começa a ter a nossa fonte de renda, de certa forma a gente quer compensar um pouquinho, às vezes, aquelas coisas que a gente não teve na nossa infância, que a gente não tinha acesso, né? Ou até porque esse novo contexto, esse novo padrão que a gente vive, esse novo ambiente, até social, muitas vezes, ou até do trabalho, exige que a gente tenha um cenário, elementos, então, né, realmente atrelados a esse novo contexto, né, e isso vem muito para suprir, né, uma determinada carência. Então, e realmente, se a gente for parar para pensar, o ato de comprar em si, ele é muito satisfatório, né? Você chegar em casa com sacolas, ele é uma coisa muito satisfatória. A gente fica feliz. E, na verdade, os bens materiais, eles existem realmente para nos satisfazer. Porque eles são uma conquista daquilo que a gente trabalhou e conseguiu comprar. Isso não tem nada de errado. O que a gente tem que ligar o alerta é quando começa a vir um sentimento de culpa, né? Então, por acumular as coisas, né? Então, essa frase, assim, da recompensa do trabalho, né? Ah, mas eu trabalho tanto, então eu mereço. Ela tem que cuidar com os dois lados dela. Ela faz total sentido, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, para sim gastar o dinheiro, mas a gente tem que gastar de forma adequada, de uma forma realmente que nos satisfaça. Então, eu acho que é um pouco esse o dilema. Então, quando a gente começa, por exemplo, a desperdiçar comida, a olhar em volta da nossa casa e tem muita coisa acumulada, né? Ou a gente ter roupas com etiquetas, roupas que a gente usou uma vez, 2 vezes, né? Dentre outras coisas a mais que a gente tem na nossa vida, a gente realmente tem que ter esse olhar um pouquinho mais atento, né? Ligar esse alerta e pensar se realmente valeu a pena e se realmente a gente deve repetir esse comportamento. Porque o que acontece? A partir do momento que você dedica seu tempo, nem que seja, por mais simples que possa parecer, pegar o carro, ir até um shopping ou ir até uma loja, escolher, comprar, será que realmente, além do dinheiro que você gastou, mas o seu tempo, o seu esforço, ele foi realmente recompensado por essa compra? Tá? Isso eu acho que é uma reflexão muito interessante, porque o que acontece? Se a gente
compra mais, a gente gasta nosso tempo comprando, né? Então a gente tem menos tempo para outras coisas, menos tempo para descansar, menos tempo para fazer uma comida em casa, menos tempo para às vezes fazer algum concerto, alguma coisa que a gente quer, de alguma coisa dentro de casa, menos tempo para a gente olhar para as nossas coisas com mais carinho, com mais atenção, menos tempo para a gente, para os nossos cuidados pessoais, menos tempo para a família, menos tempo para os amigos. E eu sei que isso também vai parecer muito lógico, mas assim, quando a gente compra mais, a gente tem menos dinheiro para investir. Então eu acho que essa reflexãozinha, ela sempre é muito válida. O que é o minimalismo? O minimalismo é você ter o suficiente daquilo que realmente é importante para você, tá? Então, o minimalismo não é nem menos, que muitas vezes o pessoal atrela minimalista ser uma coisa muito simplista, e nem mais, ou seja, o exagero. É você ter um equilíbrio, tá, de coisas que realmente são importantes e te satisfazem, né? É um equilíbrio. E o minimalismo, ele é muito interessante, que você pode estar aplicando ele na sua alimentação, você pode estar utilizando ele nas suas compras, você pode estar utilizando inclusive até nas suas relações, nas suas amizades também, o minimalismo. Então é esse olhar, é essa avaliação de que se realmente isso é suficiente, isso me deixa feliz, tá? Então, assim, ó, tudo que toma nosso tempo, toma nossa energia, né? Você tem que ter um olhar com mais prioridade, porque o seu tempo e sua energia são muito valiosos. Então, você tem que ter esse olhar mais atento a realmente aquilo que você está gastando, se aquilo realmente é importante para você, tá? Porque o que acontece? Quando a gente abre espaço, né? Quando a gente tem espaço para entrar mais coisas que realmente fazem a gente feliz, a gente acaba complementando a nossa vida. E isso é muito legal. E assim, ó, praticar o minimalismo é você você ter uma mudança de hábito, né? Parar de acumular, né? Essa reflexão do consumo são mudanças de hábitos, porque a gente entra muito no piloto automático e tá tudo bem. O importante é a gente entender se isso não tá mais nos satisfazendo e dar esse breakzinho para reavaliar. Então, é um exercício. Então, toda vez que você for realmente comprar alguma coisa, é você avaliar se aquele item, ele realmente está te trazendo um benefício e uma utilidade que você precisa. Então, uma reflexão. É você parar para ele olhar e falar assim, tá, legal, qual que é o benefício? Ah, é um benefício, ele me traz esse benefício X. Qual é a utilidade, né? Com que frequência que eu vou utilizar? Ele atende a minha necessidade? Então, ele é um hábito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, compras, geralmente a gente não precisa ter várias coisas iguais da mesma categoria. Um exemplo muito simples, calça jeans. Por mais que a gente saiba que tem a calça flare, a calça skin, a calça cintura mais alta, a calça cintura mais baixa, a calça que tem um detalhe ali, mas você não precisa ter mais que uma, duas, três calças jeans. Não faz o menor sentido porque elas cumprem a mesma finalidade. Então é esse olhar, é olhar para uma peça e falar assim, poxa, essa calça jeans, ela atende a minha finalidade, do meu estilo pessoal, que eu também posso estar utilizando para o trabalho. É essa análise que eu acho que é legal que a gente faz, porque quando a gente começa a ter muitas coisas repetidas da mesma categoria, pode ser um ponto de atenção para a gente ficar mais atento. Mas assim, ó, ele é um processo gradual, ele é um processo que tem que ser um processo carinhoso, não é uma coisa que a gente tem que romper, rasgar, se sentir mal, né, ficar triste, né? Ele é um processo que realmente o quê? De mais de reflexão. Então isso é um outro ponto bem interessante. E agora vamos falar um pouquinho mais das lições sobre o dinheiro, né? Então, quando a gente fala de minimalismo, você já se perguntou quanto custa a vida dos seus sonhos? A vida que realmente você fala que te deixaria bem mais feliz? Muitas vezes a gente fala muito que a gente quer uma coisa que a gente não tem, mas a gente nunca para calcular o quanto que custaria essa vida mais feliz. E por incrível que pareça, quando a gente para fazer essa reflexão, essa análise daquilo que nos deixa muito feliz, a gente enxerga que muitas vezes a gente precisa de menos daquilo que a gente imagina para realmente ser feliz. E quando eu digo ser feliz, não é só aquela sensação extravagante de achar que de compra, de consumo, é realmente parar para analisar o que é a felicidade para você, tá? E acredite em mim, a gente precisa de muito menos do que a gente imagina para ser feliz, tá? Então, às vezes, vale sim a pena você parar e calcular quanto que custa a vida dos seus sonhos e analisar o quão distante você realmente está dessa vida de sonhos que você quer,
né? Calcular mesmo, colocar no papel tudo aquilo que você gostaria de ter, quanto que custa, e muitas vezes o que você vai enxergar é que você tem gastos extras que não estão te deixando feliz e estão te deixando mais distante ainda daquela vida, daquela qualidade de vida de sonhos que você tanto quer para você. Então, assim, ó, mais do que o ato de economizar em si, não é só isso, tá? É entender o que realmente é importante na nossa vida. E essa não é uma reflexão fácil, não é uma coisa que a gente faz uma vez por mês e tá resolvido, eu faço sempre. Esse questionamento, ele é constante, ele é nas decisões da nossa vida, ele é no dia a dia, ele é uma prática. Como eu falei para vocês antes, você tem que praticar, colocar em prática, exercitar e ir melhorando cada vez mais. Então, pense assim, ó, quando você for comprar alguma coisa, a gente vai ter um vídeo no canal, inclusive, sobre para calcular o custo hora. Então, porque o que acontece? Quando você abre mão do seu tempo para comprar alguma coisa, você também tem o seu custo hora ali embutido. Então, será que o seu tempo, será que o seu trabalho, tudo isso somado realmente vale o valor daquela peça? Aquilo ali vai realmente satisfazer? Né? Porque o tempo ele é mais valioso que o dinheiro. Então, isso que muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Elas investem muito tempo querendo comprar, né? Mas, na verdade, realmente o nosso tempo ele é muito mais valioso. Então, e a gente tem que escolher coisas que nos fazem felizes e coisas que realmente têm valor e significado pra gente, tá? Então, o preço, ele tem que estar relacionado com essa qualidade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente acha que, tipo assim, poxa, eu fiz um ótimo negócio, eu comprei uma blusinha a 20 reais. Só que se aquela blusinha de 20 reais que você comprou, você usar 10 vezes, em relação a uma blusinha que você poderia ter pago 100 reais, mas você usou, tipo, 50 vezes, aquela blusinha não foi esse negócio tão bom quanto você imagina. Então, o minimalismo é isso, você tem que ter utilidade, você tem que usar aquilo, né? Então, não é necessariamente você pagar mais barato, é realmente aquele bem, ele ter um valor realmente e ter uma utilidade ao longo do seu dia. Agora vamos trazer um pouquinho para o universo do guarda-roupa minimalista, né? Então, o que é um guarda-roupa minimalista? Não é exatamente o número de peças que você tem, não tá atrelado a isso, tá? Tem a ver com utilidade, o quanto você usa aquela peça e se ela atende a sua necessidade. Então, quando você usa e elas estão adequadas ao seu estilo, fazem sentido para você, você se sente bem, elas estão com uma modelagem boa, valorizam o seu corpo, aquilo sim vai te deixar feliz. Né? Essa sensação realmente de compensação, ela é muito boa. E então, quando você tem um guarda-roupa e você tem muita dificuldade do que usar, né? Ou você tem um guarda-roupa que você só usa 20%, às vezes 30% do seu guarda-roupa, ali a gente também liga o alerta de novo, porque isso aí não, você está investindo seu dinheiro em coisas, gastando, não é nem investir, você está gastando seu dinheiro em coisas que não estão tendo utilidades reais, práticas na sua vida. Então, tem que rever, tentar entender o que deu de errado ali naquela compra, o que aconteceu que não está funcionando para você, tá? A limpeza do armário, ela é importante? Ela é importante. Ela sim, é legal a gente fazer, tá? Eu brinco que a limpeza do armário minimalista pode se estender até para a vida, né? Em outros conceitos da vida, e eu acho que é importante porque você realmente parar um momento na sua vida, pegar, botar as suas roupas em cima da cama, organizar e visualizar elas e olhar de forma mais racional, né? Sem emoção, sem a pressão do vendedor ali na hora, sem a amiga ali falando na orelha que tá lindo, e aí você vai lá e compra aquela bota branca de cano alto que, tipo, né? Enfim, mas tudo bem, nada contra a bota branca de cano alto, mas ela é bem mais limitada, né, gente? Então, assim, ó, vou dar um exemplo, o que eu faço? A cada 3 meses, né, no início da estação e no final da estação, vamos assim dizer, né, do verão e do inverno, eu pego as minhas roupas e eu pego por categoria. Então, por exemplo, eu pego partes de cima, partes de baixo, do verão. Coloco elas em cima da cama, enxergo elas, organizo, vejo também se tem alguma coisa que precisa consertar, arrumar, isso é muito legal. Você ter uma boa costureira, às vezes, poxa, às vezes mais vale você consertar uma peça e voltar a usar ela do que comprar uma nova, né? Se tem conserto sapateiro, costureira, são profissionais que são muito legais, assim, é bem importante a gente manter esse tipo de
de utilidade. Então eu coloco em cima, eu vejo as combinações, vejo o que tá legal, vejo o que eu tô usando, vejo o que eu não tô usando. Eu costumo também, nesse momento da reflexão, por exemplo, no início da coleção, vamos assim dizer, né? Anotar o que eu tô sentindo falta, ou geralmente até no final, quando eu faço essa revisão. Poxa, o que faltou no meu guarda-roupa? O que eu senti falta que eu não tinha? Em algum momento isso também limitou o meu uso das minhas roupas, dos meus acessórios, dos meus calçados. Então eu particularmente gosto de fazer essa reflexão por estação e por categoria. E aí eu já aproveito e olho se tem alguma categoria que está repetida. Porque como eu falei nos vídeos anteriores, a gente não precisa ter produtos, né, da mesma categoria, porque eles são para cumprir a mesma finalidade. Então, camisa branca, você não precisa ter 4 camisas brancas, você tem que ter 1, 2 no máximo que te atendem para o teu estilo, né? Para aquilo que você precisa. Então, esse olhar, essa análise é legal e é muito importante fazer lista, tá, gente? A gente registrar. Por mais que a gente confie no nosso cérebro, ainda assim é importante você ter um registro e lembrar, poxa, não, o que faltou realmente nesse inverno foi um tricô de gola alta, ou foi uma bota de cano alto, preta. Então, assim, essa análise de fazer no início do verão, porque é legal, o que é legal você fazer no início do verão? Você inclui também aquilo que você quer comprar, as tendências, as novidades que você já tá vendo que vai ter no verão. Então é legal que você já inclui, você já fica um tempinho maturando ela, vendo até para ver se realmente você vai querer adquirir aquilo ou não, porque é legal sim. Um dos passos do processo de compra é você ficar desejando aquela peça, é você ficar maturando ela na sua cabeça, entendeu? Até para analisar se você vai querer ou não. E aí você vê as combinações, vê o que tá bom, o que não tá, o que tá repetido, e aí você tem uma visão macro. Outra coisa que é muito legal, tem um ambiente único, não tem um pouco das roupas num lugar, um pouco em outro lugar, um pouco em outro quarto, não. Tem tudo num ambiente só, para que vocês sempre visualizem daquela estação tudo aquilo que vocês têm. Então isso ajuda o visual, você visualizar essas peças também é um processo que ajuda bastante, tá? Por quê? Porque as roupas têm que fazer sentido na nossa vida, elas têm sim um propósito, elas se comunicam, elas te comunicam para os outros a tua postura, a tua atitude, né, o teu dia a dia. Então as roupas, elas têm sim um propósito, elas têm que ser compradas com muito carinho, com muita atenção, e a gente tem que gostar daquilo que a gente tem. Por isso que a gente tem tantas vezes atenção com outras coisas na sua vida, por que não ter atenção com aquilo que a gente ganha, né, que a gente, poxa, que a gente compra com o nosso dinheiro, né? Então, esse é um pouquinho de um guarda-roupa minimalista. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando um pouco mais até do meu, não para mostrar o que eu tenho, mas mais ou menos o meu estilo de organização, que eu acho que ele funciona e ajuda bastante. E não se esqueçam das listas, registrem aquilo que é importante, porque aí na hora que a gente for sair para comprar, a gente vai sempre dar aquela olhadinha na lista e falar, mas isso aqui eu realmente estou precisando. E aí entra a questão do consumo consciente.